sábado, 18/2/2023, 8 horas e 47 minutos. Estamos dando início ao curso de formação em Data Protection Officer e em LGPD. É um curso de formação. Muita gente pode estar se perguntando, uma nova profissão para várias pessoas podem se envolver nessa profissão de Data Protection Officer, né? Nós podemos, por exemplo, ter o advogado, ter o profissional de TI envolvido, tá? Nós temos que ver que são muitas dificuldades enfrentadas pelas organizações, pelas empresas de um modo geral, que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas ainda não acordaram. E uma delas, sem dúvida, é a constituição de um cargo novo no Brasil, pelo menos, que é o cargo do Data Protection Officer, o DPO, que é chamado assim pelo mercado internacional, e ele é o encarregado de tratamento de dados, né, pessoais, anonimizados e sensíveis, no âmbito da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e, portanto, esse cargo ele é de suma importância hoje na empresa, porque ele vai trabalhar com o transporte de informações hoje que estão sob o crivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E nós vamos ver nessa aula inaugural, nesse masterclass, nessas palavras iniciais, o que nós vamos desenvolver ao longo do curso, né? Então, o cargo de DPO, ele é novo, né, como eu disse, no mercado, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela destinou muito poucas normas para o cargo, deixando mais espaço à futura regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muita regulamentação vai ser produzida pela ANPD. Depois vocês podem, por curiosidade, entrar lá no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com isso, pela pouca normatização, pela pouca regulamentação dessa atividade, muitas dúvidas têm surgido, né? Muita desorientação, né? E a maioria das pessoas se pergunta o que seria o DPO, né? Quais as atividades que ele desempenha, qual a sua formação, né? Qual a responsabilidade no compliance de dados pessoais. Compliance vem de comply, que quer dizer cumprir, né? Então, aqui nós temos o objetivo de estabelecer os parâmetros concretos, né, para a construção desse cargo de DPO, estabelecer as suas atividades e ensinar a vocês como é que você poderá fazer para se tornar um DPO. Então, o DPO tem uma característica muito boa para aquelas pessoas que não gostam de se prender a laços na empresa. Ele tem como característica da essência do seu próprio cargo a autonomia, né? A ausência de conflito de interesses em relação à empresa e de confiança também por parte da organização. E nós temos aí que tem que ter uma relação de estrita confiança da empresa com esse DPO, porque ele vai ter acesso aos dados, né, da empresa. É um cargo novo, como eu venho dizendo, né? A primeira legislação a respeito do DPO, ela surge
né, no Brasil no ano de 1977, a primeira menção, porque vem do direito alemão. Como sempre, nós temos muita influência do direito alemão. Lá na Alemanha, o cargo de DPO foi criado no ano de 77. O Brasil está falando de DPO no ano de 2021 para cá, né? Vocês veem aí que a origem, portanto, da LGPD, ele vem da General Data Protection Regulation, né, que foi promulgada na União Europeia em 2018, mas a legislação em 77, perdão, já existia no direito alemão, né? Então, na lei de 77, né, lá na Alemanha, tá, lá é o BSDG, aliás, perdão, BDSG, né, a Lei Federal de Proteção de Dados alemã, ela tem algumas características. Lá na Alemanha, o DPO ele poderia ser nomeado se tivesse conhecimentos especializados e gozasse da confiança para o desempenho das funções dele. Então, ele deveria se reportar diretamente, né, ao conselho de administração da empresa, ao diretor-geral ou a qualquer cargo da alta administração, da alta cúpula da empresa. Ele não estaria sujeito a instruções ao aplicar os seus conhecimentos especializados no domínio da proteção de dados. Ele não poderia ser prejudicado pelo desempenho das suas funções e ele deveria ter o apoio das pessoas, sociedades, organizações para exercer o seu mistério. A lei alemã ela não traz uma definição simples e central para o cargo de DPO, de Data Protection Officer, que é até hoje a minha favorita, a expressão, aliás, o termo DPO. Né? Eu entendo que o termo DPO, ele se aproxima mais da realidade das atividades que esse novo profissional ele vai exercer. Então, o DPO seria a pessoa, em palavras simples, seria a pessoa que vai garantir que a legislação de proteção de dados seja implementada, porque é o DPO, né, a pessoa responsável por tornar os requerimentos legais, gerais, abstratos, né, uma realidade no dia a dia da empresa, no dia a dia da organização. Nessa missão, ele poderia contatar a autoridade supervisora de proteção de dados, no caso aqui do Brasil, a ANPD, né, em caso de dúvidas, né, porque ele tinha um contato direto para essa finalidade. Então, vocês veem no slide que a GDPR, General Data Protection Regulation, na Europa, surge em 2018, reflexo na globalização, a lei brasileira, 13.709, de 2018, né, que foi promulgada em 14 de agosto de 2018, com data de entrada em vigor em 14 de agosto de 2020. E de lá para cá, a NPD vem se constituindo, vem os seus quadros, né, e vem se preparando para realizar aquilo que está ao seu encargo. Agora, gente, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que nesse governo atual, ele que já sinalizou na sua campanha que queria regular a internet, que queria regular as mídias sociais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ganhar força e, com isso, o cargo de DPO, a necessidade das empresas. Né?
veja que os impactos da LGPD, quando ela entra em vigor no Brasil, né, ela vai ter uma implicação direta no tratamento de dados da empresa, e dentro desse tratamento de dados, uma simples ficha de solicitação de emprego, o preenchimento do registro de emprego, né, os dados do trabalhador que a empresa tem dentro de si, as malas diretas, os leads, né, que você manda, que dispara os e-mails, as informações que você guarda na sua loja dos seus clientes, tudo isso está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, está ao encargo do DPO. Né? E aí, lembrando que tratamento de dados, aí no final do slide, ele diz, né, é coletar, manter, armazenar ou vender, de alguma forma, os dados pessoais adquiridos, né, dentro do território nacional. Muito bem. Então, nós vamos sempre falar da lei alemã, porque a experiência alemã nesse momento é muito importante, porque a tendência do ANPD é copiar o modelo alemão. Então, lá na Alemanha, diga, lá na Alemanha, após a lei de proteção de dados em 1981, começou em 77, os Estados-membros do Conselho Europeu, né, eles assinaram a Convenção 108 sobre a proteção das pessoas, relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. E aí, o tratamento de proteção de dados pessoais, que estava desde 1948 previsto na Declaração dos Direitos Humanos, lá no artigo 12, começou a ganhar um âmbito mais concreto, ou mais dogmático, entre os países europeus. Em 1995, nós tivemos a Diretiva 95/46, né? Uma diretriz para que os países membros da União Europeia elaborassem, sob os mesmos parâmetros, suas legislações internacionais, suas legislações internas, principalmente, sobre proteção de dados pessoais, e aí trouxe a figura do DPO não como uma vantagem a ser implementada pelas organizações. E aí tivemos a Consideranda 49, nesse sentido, que determinou que podem igualmente ser estabelecidas isenções ou simplificações caso uma pessoa designada pelo responsável pelo tratamento se certifique de que o tratamento efetuado não seja suscetível de prejudicar os direitos e liberdades das pessoas em causa. Né? Então, essa pessoa encarregada da proteção de dados, ela pode ser uma empregada, ela pode ser uma responsável, pode ser uma empresa de consultoria, uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa externa à empresa, né? E assim, nós começamos a notar que o DPO ganhou a Europa, a partir da Alemanha, como guardião em sua organização dos direitos e das liberdades dos titulares de dados. Porque se ele é o encarregado do tratamento de dados, né, se ele é o Data Protection Officer, ele vai estar protegendo, por tabela, e diretamente, todos aqueles que têm seus dados acessados no âmbito da empresa. E aqui no Brasil, nós utilizamos muito, por exemplo, no departamento pessoal, que trabalha com dados pessoais o tempo inteiro, com dados sensíveis e até mesmo dados anonimizados, conforme está prescrito lá na lei. Aqui no Brasil,
nós temos as empresas utilizando sistemas. E é óbvio que a empresa que fornece o sistema, né, de pessoal, ela vai ter acesso a esses dados. Então, nós vamos ter que ter termos, relatórios, políticas a serem implementadas na empresa para que se diga que caminho será traçado para esses dados que são coletados, né, que são mantidos, né, que são armazenados, né, e que podem até ser vendidos de alguma forma, porque muitas empresas vendem o seu lead. É muito comum você ser de uma empresa e de repente você recebe um WhatsApp de um plano de saúde, de uma financeira, e você se pergunta, como é que ele chegou no meu nome, como é que ele chegou no meu telefone? Simples. Uma pessoa interna do departamento pessoal passou, o bizu passou as informações, né? Nós vivemos hoje na era da evolução das tecnologias da comunicação e da informação e, portanto, nada mais lógico do que nós termos uma lei geral de proteção de dados, que vocês veem aí no slide de vocês, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem o objetivo de padronizar regulamentos e práticas atinentes, né, aos dados de cada pessoa, que devem ser coletados, tratados, armazenados e protegidos, se aplicando, inclusive, sanções em caso de descumprimentos ou vazamentos desses dados ou da apresentação de outras irregularidades. Veja bem aqui que na sua definição, no seu objetivo, o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão ter a própria definição de tratamento de dados, porque nada mais é do que também um tratamento de dados. Então, vão sempre se acostumando que dentro do âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos trabalhar com dados pessoais, com dados sensíveis, com dados anonimizados, com dados pseudo-anonimizados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece um tratamento dos dados pessoais, certo? Inclusive e principalmente através dos meios digitais, através de uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. E aí o objetivo maior da lei é salvaguardar, é proteger os direitos fundamentais de liberdade, né, de imagem, né, e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme vocês podem ver aí no slide. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aí vocês têm os fundamentos, mas antes de falar dos fundamentos, né, eu quero ir paralelamente, né, fazendo com vocês uma explanação sobre o DPO, né? Tá? Então, para que você saiba o que você vai fazer, é preciso que você tenha sempre os parâmetros lá da experiência alemã e agora da experiência europeia como um todo. Resta saber agora, de prima, em um primeiro momento, né, se o DPO é de indicação obrigatória ou se não. E aí nós vamos ver que o DPO, a obrigatoriedade da indicação do DPO, ela vem com a vigência exatamente da lei. Então, o cargo ganha força, ganha destaque no mercado. Como é uma atividade não muito fácil, né?
E aí eu digo que o pessoal da área do direito, ele tem uma possibilidade de abraçar esse cargo. Pessoal de recursos humanos, pessoal de departamento pessoal, esse pessoal tem a facilidade, a possibilidade de ingressar nesse novo cargo, nessa nova profissão, que por ser especializadíssima também demanda um valor considerável para o seu pagamento. Certo? Então, tem algumas diferenças, evidentemente, em relação ao GDPR lá da Europa, que nós acabamos de ver, né? E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, lá na GDPR, nós temos o artigo 37, que vai corresponder na LGPD ao artigo 41 e o 23, inciso 3º. Tá? Lá na GDPR, as atividades principais, elas exigem um controle regular e sistemático dos titulares dos dados em grande escala. Na LGPD, já exige que seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados nos termos do artigo 29 da lei. Tanto o GDPR como a LGPD, elas definem o cargo de DPO pelas funções que ele exerce. O artigo 39, 1 de GDPR, ele define o DPO como uma pessoa que opere. Ele informa e aconselha sobre as obrigações em proteção de dados. Ele controla a conformidade com a legislação de proteção de dados. Ele coopera e é ponto de contato com a autoridade. E ele avalia os riscos associados de operações de tratamento, né, tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento. No slide aí, vocês têm a questão dos fundamentos da LGPD. E se olharem o inciso 1º, lançarem o olhar sobre o inciso 1º, vocês verão o respeito à privacidade. Se ela põe o inciso 1º, o respeito à privacidade, em consequência, nós teremos a possibilidade de reparação, né? Reparação. E no âmbito da LGPD e da legislação brasileira, vocês sabem que o dano à imagem, o dano à privacidade, ele pode ser já a reparação civil através de uma ação indenizatória. Né? Então, veja bem, eu vou ficar aqui nesse primeiro momento, nessa aula Masterclass, fazendo o comparativo com vocês entre a GDPR, quando eu falar GDPR é Europa, né? E quando eu falar DPO é Brasil. Então, lá na GDPR, para quem entrou agora e não sabe por que a gente está falando da Europa, é porque nós temos que pegar o parâmetro onde o ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela venha a assim determinar. Então, gente, respeito à privacidade vai ter como correspondente imediato o quê? A possibilidade do dano à imagem. Né?
A outra questão é a autodeterminação informativa. Os dados são meus, né? E veio a lei dizer que eu tenho direito a saber o que esses dados eles vão, como é que eles vão ser tratados. E aí isso vai gerar uma série de documentos esses que terão que ser produzidos pelo DPO. E é aí que o DPO entra, né? E o que nós temos assistido nas empresas é que tem tudo sido muito mal feito, né? Aqui vai entrar também a atividade do Compliance Officer, certo? Gente, eu vou dar só uma pausa bem ligeirinho. Retornando aqui, e a gente vai discutindo, a gente vai discutir aqui e vocês vão aprender. Esse é um curso essencialmente prático. Ele é teórico porque eu tenho que dar a base teórica para vocês, mas ele é um curso prático. Por que ele é prático? Porque o nome dele é curso de formação em Data Protection Officer e na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos literalmente meter a mão na massa. Obviamente que eu não vou dar de mão beijada para vocês os mais de 125 termos. Eu vou ensinar vocês a fazer. Por quê? Porque se eu dou os termos, quando surgir um problema, vocês não vão saber resolver. Vão querer copiar e colar. Mas se eu ensino vocês como fazer, vocês vão conseguir criar do zero, criar do nada, um termo novo. Essa minha expertise, ela vem de muito tempo. E eu não tenho nenhum receio em repassar para vocês. Nenhum. Né? Pelo contrário, eu quero pulverizar os meus conhecimentos, a minha experiência. Pulverizar não, né? Pulverizar. Então, nesse sentido, gente, é que o curso vai ser basicamente prático, né? E a gente vai começar a desmistificar. Isso aqui é um café, vocês estão servidos. A gente vai começar a desmistificar algumas questões e também corrigir algumas distorções no âmbito das empresas. Eu diria para vocês, por exemplo, primeiro problema que vocês vão enfrentar
se vocês abraçarem, conseguirem abraçar essa profissão, né, tá muito ligada à atividade que vocês exercem, com certeza, certo? E vocês vão mexer com o direito o tempo inteiro, muito mais do que a TI, né? Você, obviamente, vai ter que ter conhecimentos básicos, né, sobre a tecnologia de informações e a tecnologia de comunicação. Mas, de resto, a atividade é a atividade jurídica. Então, ela demanda um conhecimento jurídico. Vamos lá. Primeiro problema que vocês vão esbarrar para implementar isso aí seria a questão dos regulamentos, dos regimentos e do código de ética das empresas, o fluxo das empresas, né? O fluxograma das empresas, e aí você vai buscar uma parte do seu conhecimento lá na gestão, lá na administração de empresas. Você tem que entender um pouco de fluxograma. Então, por que você vai precisar disso? Veja bem, eu estou falando de tratamento de dados. Então, tratamento de dados é um caminhãozinho com a sua carga que vai passando por setores, como se estivesse fazendo uma entrega. E aí eu tenho que saber que setor é esse, qual a característica desse setor, e eu tenho que entender o fluxo, desde a entrada da informação na empresa, por alguma forma, até a saída. Porque eu vou ter que dizer como é que entra e como sai, como é que é feito o descarte dessas informações, certo? E aí é nesse momento que vocês vão precisar organizar a empresa antes de iniciar o trabalho mesmo do DPO. Então tem um outro trabalho. Então você pode gerar duas consultorias. Bom dia, Micaele. Ah, tem gente no chat falando. Bom dia. Bom dia, Micaele. Você tem duas consultorias aí a apresentar na empresa, a de Compliance Officer e a de DPO. Certo? Então, quando você for fazer o seu trabalho, e aí isso aqui não está nos livros, você não encontra na internet, não adianta dar um Google que você não encontra, isso é atividade 100% prática. E a gente pode, nesse curso, a gente vai ter a mentoria, né? É uma mentoria profissional, então, que vocês poderão, inclusive, se lançar no mercado já no final do curso, vocês vão ter uma certificação, tá? Dada pela 3i Business Consulta, em cooperação com a Uniateneu, tá? E, consequentemente, vocês estarão ao final do curso, são 40 horas, vocês estarão aptas a exercer o ofício. Mas vejam bem, eu estou aí no inciso 2º, autodeterminação informativa, né? Nos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês estão vendo aí no meu slide. O primeiro problema que vocês vão enfrentar aí é o seguinte. Autodeterminação informativa é o quê? É o meu direito de empregado, por exemplo, que não é só empregado. Eu vou numa loja, eu deixo os dados do meu cartão de crédito, ele pergunta meu nome, meu endereço, meu e-mail, meu WhatsApp. Ele tem que me dizer o que é que ele vai fazer com aquilo. Como é que ele vai dar o descarte? Então, ele tem que ter um termo em que eu autorize o uso daquelas informações. E ninguém faz isso. Nenhuma empresa faz isso. O próprio Google.
No próprio Google, eu salvo as minhas senhas, eu salvo as minhas informações, o auto-preenchimento. Mas cadê os termos do Google? Estabelecendo como é que o meu direito de autodeterminação informativa vai ser preservado? Como é que a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião será respeitada? Como é que a inviolabilidade da minha intimidade, da honra, da imagem, porque eu tenho uma foto. Se você olhar hoje na internet, você vai encontrar foto sua. Se você colocou alguma foto na internet, lá estará. Né? A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, os direitos humanos, os direitos de personalidade, de dignidade e de exercício da cidadania pelas pessoas naturais, tudo isso estará envolvido. E aí nós passamos a trabalhar essa aplicação. Qualquer operação de tratamento realizada por uma pessoa natural ou por uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, independente do meio que ela utilize, do país, da sua sede, está lá na LGPD, ou do país onde estejam localizados, nós teremos a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem, obviamente, as exceções trazidas pela lei, né? Tá? E nós vamos ver isso. Então, gente, eu tenho que como é que eu poderia dizer aqui para resumir, para vocês terem uma ideia do que lhes espera? Quais seriam as funções do DPO? Né? Quais seriam as funções do DPO? Vocês estão notando uma coisa, uma característica no meu curso. Eu não vou dar slides de DPO. Eu vou dar slides de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou falar. Eu vou ensinar. Mas não vou registrar. Então, somente quem tiver acesso ao curso, somente quem ouvir o curso e se der o trabalho de me ouvir, é que vai saber o que pode e o que não pode ser feito. E aí nós vamos ver que a LGPD ela define o DPO, o Data Protection Officer, lá no artigo 5º, inciso 8º, né, como uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Está lá no artigo 5º, inciso 8º. Né? E aí, essa definição, ela parece curiosa quando a gente compara, à primeira vista, com o GDPR, com a definição trazida pelo GDPR europeu, especialmente porque o regulamento europeu ele elenca funções bastante técnicas, como o controle da conformidade. Quando a gente fala de conformidade, é compliance. Então, a atividade DPO ela está estreitamente... estreitamente, ela está estreitamente ligada com o compliance. Tem gente aqui nessa sala, eu acho que é a Leila só, que fez meu curso de compliance. Que eu me lembre, não sei se tem mais alguém. Então, nós vamos agregar aqui essas duas atividades. O Tiago, né? Tiago também fez, Tiago? Fiz não, professor. Fez não, né? Mas estou ansioso para fazer. Ah, foi o menino. É um curso extremamente chato. Ou Silfarney. Foi. Mas você fez, Leila, né? Eu estou lembrado que você fez, né? Fiz sim. É uma coisa extremamente chata. A gente só ganha dinheiro
A atividade que ganha dinheiro é a atividade chata. Os grandes investidores de bolsa de valores é uma atividade chata, é uma atividade difícil, uma atividade complexa. Atividade simples, qualquer um faz. Quanto mais simples a atividade, menor a remuneração. Quanto maior o grau de complexidade da atividade, maior a remuneração. Então, fique sabendo que você vai trabalhar muito, mas você vai ganhar muito também. Porque você vai ser um profissional, se você quiser abraçar esse mercado, você vai ser um profissional de expertise. Tá? Então, por que essa lei demorou tanto a chegar no Brasil? Pergunta do Eugênio. Eugênio, ela demorou a chegar na Europa. Veja que a experiência da Alemanha é de 77. E a da Europa é de 2018, ao mesmo tempo que o Brasil. E o Brasil veio engateando, né? Porque hoje nós temos a globalização, as coisas estão acontecendo mais rápido, né? Para que eu te desse uma explicação aprofundada, eu poderia dar, a gente desceria a preocupação das autoridades, de um modo geral, de regular as redes, de regulação das redes, de regulação da internet. A internet hoje é um ambiente de total liberdade. Você pode bloquear o Instagram, a lei, o STF vem e bloqueia o Instagram no Brasil, mas eu posso criar um Instagram nos Estados Unidos, ele bloqueia meu WhatsApp no Brasil, o meu grupo de WhatsApp, mas eu posso criar fora um grupo de WhatsApp e as pessoas podem utilizar, porque a internet ela é internacional. Né? Eu tenho minhas fotos íntimas reveladas no site brasileiro, vou com a ação judicial e tiro do site brasileiro, aqui do Brasil. E aí a pessoa coloca lá na Europa. Eu vou ter que mover uma ação internacional para poder tirar lá. Vejam aí o total, o tamanho que é a internet. O tamanho da internet é o tamanho do mundo. Mas mesmo assim, a experiência alemã foi muito mais profunda e continua sendo mais profunda, porque eles já refletem sobre isso desde 77. Mas a Europa e o Brasil estão mais ou menos, a Europa de um modo geral, estão mais ou menos na mesma época, com a diferença que a Europa está muito mais avançada. A Europa, por exemplo, já entendeu o que os nossos ministros iluminados do Supremo ainda não. E quando eu digo iluminados, porque lá eu reputo grandes mentes, né? A existência de grandes mentes. Não é no sentido pejorativo, é no sentido de elogio, né? De reconhecimento, né? O professor Gilmar Mendes é uma mente brilhante que está lá. A professora Carmen Lúcia é outra mente brilhante que está lá. Obviamente que há diferença de conhecimentos e de saberes dentro da corte. Bem, voltando aqui então. Então, Eugênio, nossa experiência vem de 2018, mas ainda não começou a ser implementado. E é por isso que ainda dá tempo de você se tornar um DPO. De você construir a sua empresa de consultoria e começar a participar aí, inclusive, de licitações. Porque se vocês viram, a atuação ela é pública e ela é privada. Ou seja, o mercado está aí, começando, engatinhando. Quem sair na frente vai conseguir ganhar dinheiro. E quanto mais você desempenhar essa função, mais expertise você terá, né? E mais você ganhará. Tá? Então, no caso aí, por essa razão, Eugênio, é que no Brasil não só demorou, como está demorando a implementação. Está indo a passos lentos. Mas quando começar a multar as empresas, e muitas empresas já foram multadas, se vocês
colocarem na internet uma pesquisa rápida, vocês vão identificar muitas empresas já sendo multadas pela falta do tratamento de dados, pela falta da política, pela falta dos termos, dos relatórios de conformidade, né? Porque quando eu falo compliance, é o controle de conformidade. E aí, a LGPD, ela traz esse conceito de controle de conformidade, o compliance. E compliance também está ligado ao imprevisível, ao improvável, ao imponderável e à avaliação dos riscos associados às operações de tratamento, enquanto a lei brasileira define, né, lá no artigo 41, de igual modo à GDPR, a vocação comunicativa do cargo de DPO no Brasil. Então, é a questão, dentre as funções expressas na LGPD de DPO, ele vai crescer muito mais além, eu já digo isso a vocês, ele é um cargo que vai crescer além do que prevê a lei. Então, ele está para aceitar reclamações e as comunicações dos titulares dos dados, que é você, pessoa física, ou pública ou privada, né? Prestar os esclarecimentos e adotar as providências. Ele tem a função, por exemplo, de receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar as providências. E ele tem a função de orientar, de treinar, de capacitar os funcionários e os contratados das entidades a respeito das práticas a serem adotadas, a serem tomadas, a serem decididas em relação à proteção de dados pessoais. E aí eu sempre repito, dados pessoais, sensíveis, anonimizados, pseudo-anonimizados. Então, além das atribuições legais, controlador, e assim, em interpretação lógica do operador, da mesma forma o operador, né, que indicar o DPO pode atribuir-lhe outras funções. Entretanto, é preciso que a gente perceba, que a gente destaque sobre a proteção de dados, tanto no contato com os titulares, como no contato com a administração, com a autoridade, os funcionários, os terceiros existentes no ecossistema do agente de tratamento que lhe indicou. Essas competências são mesmo dignas de destaque e talvez as de exercício mais importante em um país como o Brasil, né, que está em construção de uma nova cultura organizacional, de uma nova estrutura organizacional, principalmente voltada à proteção de dados pessoais, né, ocupada, assim, pelo DPO em sua vital importância dentro da empresa. Tem que ser observadas aí pelos slides as exceções dos dados pessoais, né? Então, eu não preciso me preocupar com aquele realizado por pessoa natural, para fins exclusivos, particulares ou econômicos, aquele realizado para fins jornalístico, artístico ou acadêmico. Esses dados não preciso me preocupar, mas eu devo me lembrar que, por exemplo, num grupo focal, lá no mundo acadêmico, num grupo focal, numa entrevista pessoal, em algumas situações desses dados eu terei que passar por um comitê de ética, que não se confunde com um comitê para a verificação do tratamento desses dados, mas muito mais para ver o respeito à dignidade, o respeito à imagem, o respeito pessoal dos entrevistados. Também fica excluído, né, da vigilância da Lei Geral de Proteção de Dados
os dados pessoais para fins exclusivos de uso da segurança pública, da defesa nacional, da segurança do Estado, as atividades de repressão de infrações penais. Né? E que não tenha, no âmbito internacional, o mesmo tratamento dado no Brasil. A quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, seja ela de direito público ou seja de direito privado, né, que venha, em algum momento, a realizar o tratamento de dados, né, que ela mantenha, transporte, comunique, né, algum dado pessoal ou, em outras palavras, ela exerça uma atividade em que se utilizem dados pessoais de coleta, de armazenamento, compartilhamento, exclusão. Aí ela coloca, inclusive, nos meios digitais. Então, reforça sempre isso. Então, não são só os dados digitais, né? São dados no papel, são dados em vídeo. Né? Dado pessoal seria, então, para a Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer informação que possa identificar uma pessoa direta ou indiretamente. Dados cadastrais, como nome, CPF, RG. E hoje, por exemplo, no boletim de ocorrência, ele pede para você identificar se você é homem cis, se você é mulher cis, se você é transgênero, né? Então, isso aí já passa a ser dados acessíveis, né? Muito mais do que dados pessoais, tá? E aí, o que é o dado pessoal sensível? O dado pessoal sensível, a tua filiação a uma organização religiosa, política, filosófica. A questão da tua opção sexual, os dados relativos à tua vida sexual. Diga. Um laudo médico é um dado sensível, né? Um laudo médico, informações médicas suas, sim. Ele é um dado sensível, né? Um dado genético. Diga. Desculpa. Se a pessoa quiser obter o laudo médico, o hospital ou o médico dele tem que divulgar para ele? Não, veja bem. Aí você fez uma pergunta na lei de transparência. É um dado público que eu tenho sobre mim. Ele não se confunde com Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu quero saber uma informação sobre mim em algum registro público, eu posso me valer da lei de transparência, né? E, inclusive, existe um remédio constitucional que é o habeas data, né? Para obter informações que algum órgão público, que algum registro público, não necessariamente um órgão público, tenha sobre a minha pessoa. Então, dado genético, dado de saúde, sobre a vida sexual, né? Isso é dado pessoal sensível. A questão racial, por exemplo, aquela questão de eu ser pardo, negro, né? A minha origem étnica ou racial, ela é um dado sensível. Tem muita gente por aí confundindo como dado pessoal. Tá? Então, vocês têm a relação aí da LGPD em muitas situações. Né? Você vai entrar no Mercado Livre, você vai preencher vários dados ali. Você vai comprar na Amazon, você vai preencher os dados da sua casa para receber. Né? Então, nós temos uma relação entre usuários e serviços da internet. A empresa, com seus clientes, ela conserva uma série de relações. Quando ela preenche uma nota fiscal de serviço, uma nota fiscal de compra, de circulação de mercadoria, ela vai preencher os dados do seu cliente. Né? Então, na relação entre empresas e clientes também está presente. Nas relações trabalhistas, no âmbito da empresa, aí é que o pau rola mesmo, que a questão ela é mais patente, ela é mais evidente.
tá? É porque você pega os dados todos, né? Você pega documentos. Você pega uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito. Tudo isso vai estar nessa relação. Então, qual é a diferença, a princípio, entre dados pessoais e dados sensíveis? Dado pessoal é a informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, tais como RG, CPF, endereço, né? Dado pessoal sensível são os dados sobre a minha origem étnico-racial, minha convicção religiosa, minha opinião pública, minha afiliação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, informações dos meus dados genéticos, biométricos, meu dedinho lá no ponto eletrônico da empresa, isso é minha digital, é um dado sensível. Viram aí o nível de profundidade que a LGPD vai? E aí, quem quiser, gente, eu já lanço aqui o meu grupo de estudos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa no IDP, no Instituto de Direito Público Brasiliense, com o professor Osmar, sobre a presidência do professor Osmar Paixão, uma autoridade nacional sobre direito digital, que chama-se Precedentes e o Direito Digital. Então, eu estou trazendo, como eu não posso ainda lançar um grupo de pesquisa também igual para vocês, eu estou lançando um grupo de estudos. Quem quiser participar, reunião uma vez por mês. Professor, Leitura. Hã? esse grupo serve como iniciação científica? Boa pergunta. O grupo para ser considerado de iniciação científica, ele terá que estar registrado junto à instituição de ensino superior. Esse grupo de estudo não está. A não ser que a coordenação de vocês estão ganhando ponto por iniciação científica, então? Não, é porque eu quero fazer. Eu acho que é uma experiência enriquecedora. Ah, tá. Se você pode colocar no seu Lattes, pode. Né? Tem lá a possibilidade de colocar no Lattes. É enriquecedora. E mais enriquecedora, você sabe por quê? Porque o mundo futuro é o mundo digital. Quem partir na frente do seu estudo vai compreendê-lo melhor e vai estar no início da corrida, no primeiro lugar, na pole position da largada para a corrida do mundo digital. E o mundo digital não está daqui a 10 anos, não, já chegou. Certo? Já chegou. Então é preciso que vocês estejam preparados para isso. Vejam bem, é que nós temos a função dentro da empresa de 3, né, pessoas. Eu tenho um controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou direito privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Eu tenho um encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu tenho um operador normal, que é aquela pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza tratamentos de dados pessoais em nome do controlador. Ali, aquela pessoa que está ali. Então, na definição que eu dei para vocês, qual é a posição que está o DPO? É preciso que vocês saibam se posicionar. Então, qual é a posição que está o encarregado de proteção de dados? Eu dei uma definição, inclusive, da legislação alemã para vocês. Encarregado. Encarregado. Então, o DPO, ele é o encarregado. Então, se posicione aí dentro desses 3 elementos, né, da LGPD. Veja bem que é a posição aqui do meio do encarregado. E aí eu apresento a vocês o DPO. Né?
o DPO aí, que é o Data Protection Officer, tá? De um lado está ele, de outro lado está a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada em 9 de julho de 2019. Né? Veja aí que uma das funções dela é criar regulamentações sobre a LGPD, então ela vai regular, você tem que estar lá sempre no site do NPD lendo e vendo. Está todo mundo aprendendo aqui ao mesmo tempo, aqui e agora, não se enganem não. Os servidores públicos que estão lá na Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também estão engateando. A Lei Geral de Proteção de Dados tem inúmeras lacunas, portanto, necessária a urgente regulamentação, e a regulamentação fica a cargo do NPD. Tá? Então, o monitoramento de controles de compliance de dados pessoais fica a cargo do DPO. Né? O que mais? O monitoramento da regulamentação específica sobre a proteção de dados também. A validação e o monitoramento das revisões contratuais, a inclusão de cláusulas sobre proteção de dados nos contratos fica a cargo do DPO. A participação no plano de resposta a incidentes, sempre que eles envolvam dados pessoais, inclusive quanto à providência de comunicação aos titulares da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o DPO. A política de privacidade interna, a governança em privacidade, DPO. A coordenação, a validação da elaboração de avisos de proteção. Alguém está me chamando aqui. Gabriela. Gabriela, qual é o teu... Manda o teu e-mail aí, que eu vejo aqui como é que eu te coloco na sala. Deixa eu ver aqui, então. Tá. Vou mandar os dados. Gente, vocês tiveram dificuldade para entrar? Não. Eu tive. Eu tive um pouquinho, professor. Eu tive. Teve? Um pouco. É para isso que existe essa aula Masterclass, né? Para a gente já estar na sala e já ir se acostumando, porque na próxima aula já começa. É assim, e não para mais não, tá, gente? Vão ser 10 horas de formação por encontro. Cansativo. Tá? Cansativo. Eu fiz remotamente para alcançar vocês, né? Para conseguir alcançar vocês. E também pela dificuldade de arranjar uma sala, né? Porque nem sempre a gente consegue. Então, o DPO, eu mandei aqui para a Gabriela. Será que ela vai... Alguém conhece a Gabriela? Se alguém conhecer a Gabriela, tenta ajudá-la, por favor. Né? Eu estou tentando aqui. Tá tentando? Pronto. Eu mandei o código de equipe, eu mandei o link para ela. Pode ser que ela consiga entrar, né? Então, ele deve reportar ao mais alto nível da direção, como vocês veem aí no slide. Ele tem autonomia e estabilidade, ele tem uma importância tão grande, gente, que é uma mão de obra tão especializada que se ele for contratado dentro da empresa, se ele for um empregado e ele foi demitido, ninguém mais faz o ofício dele. Certo? Ele tem que ter dinheiro disponibilizado para ele para fazer as coisas. Né? Ele é obrigatório para as empresas. Só que as empresas do Ceará ainda estão acordando. Então, o momento, volto a repetir, o momento é agora. Né? Então, esse DPO,
ele é de extrema importância. Tá? Eu vou dar uma pausa de 1 minutinho, 9h51, né? De 1 minutinho e a gente retorna para que eu veja aqui quem está fora e tente colocar e resolver o problema desse pessoal. Vou ficar em silêncio aí um minutinho só, que é o tempo que eu verifico aqui o que está acontecendo. Professor, o seu WhatsApp está espelhado para a gente aqui. Como? O seu WhatsApp está aparecendo aqui para a gente. O senhor está mexendo aí, está mostrando aqui. Tá. Parou, né? Parou, Sim, sim. agora sim. A Gabriela foi adicionada. Diz aí a ela que ela já pode entrar. Tem mais uma aluna tentando entrar também, a Marina. Eu pedi para ela falar com o senhor. O problema da Gabriela é ela ter a conta do Teams, né? Ou entrar pela internet. Avisa aí a ela. Repete aí, professor. Qual é o problema dela? O quê? Do mandar o áudio. O problema dela é o Teams.
É o Teams. Ela tem que estar instalado o Teams ou então entrar pela internet. Ela não está sabendo fazer isso aí. Já mandei o áudio, professor. Ok, a Samile também. Estou tentando aqui diz para Gabriela que ela pode entrar pelo código de equipe, é mais fácil. Ela já entra direto na sala. Aliás, também tem uma outra opção. Informações sobre a reunião. Pronto. Vai ficar melhor. Ver se a Gabriela agora vai conseguir. Eu vou lançar aqui no grupo. Tá? Pronto. É o que eu posso fazer para a gente não perder mais tempo. Botei aí o link para vocês. Bem, vamos voltar. Ajeitei a vida aqui de quem eu podia ajeitar. Tá? Já vou dar uma colher de chá aqui para vocês entenderem o que é que vocês vão aprender aqui, gente, nesse nosso curso, que já são 10 horas, no instante o tempo passa, né? Nós já estamos há 2 horas aqui, né? Já vai terminar essa nossa masterclass, porque ela só tem a função de mostrar esse panorama geral para que vocês entendam, para que você saiba se é isso que você realmente quer, né? Eu só digo o seguinte, quem não quer está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Uma última licitação que eu acompanhei de uma empresa que recebe verba pública, por isso que ela licita, eles estavam pagando 18 mil.
Detalhe. O profissional que... Opa! Eu vi algum nome... Eu aceitei a Samile. Ah, tá. Pronto. Ótimo. Vamos me ajudando aí, porque senão quebra o raciocínio aqui. Então, Samile, bem-vinda. Aí a Samile aqui é do grupo, viu que eu falei, viu, Thiago? Mas tu sabe, né? Tu é da sala dela, eu acho. Sou não. Não? Gente, então, voltando aqui, ó. Vejam bem. Quando você abraçar a ideia de ser o DPO e abrir uma consultoria de DPO e se apresentar às empresas, você vai ter que reunir diversos conhecimentos. Um deles é como fazer network. Como criar uma rede de contatos, uma rede nacional de contatos. Entendeu? Como você criar essa rede de contatos? Como é que você vai fazer isso? Primeiro ponto, que você vai ter que divulgar seu trabalho. Aí você divulga o seu trabalho e você é contratado. Gente, quando vocês chegarem na empresa, vocês vão ver que está tudo errado. Tudo errado. Olha, porque o pessoal, por exemplo, agora eu vi recentemente na área trabalhista, numa empresa. Alguém pegou uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal em relação à contratação, à questão da terceirização, essa nova decisão do STF em relação à terceirização. E aplicou de modo que demonstrou não entender a simples definição do que é terceirização. Né? Basta pegar um livro de direito do trabalho e ler o que é o que é terceirização, para entender que a atitude que a empresa tomou está totalmente equivocada e orientada por uma consultoria. Aí a empresa vai fazer e vai levar a bomba mais adiante. Vocês vão chegar na empresa e vocês vão ver que as pequenas e médias empresas, elas não têm fluxograma. Fluxograma de quê? De tudo, de procedimentos, de interação entre os setores. E quando eu não tenho um fluxograma de interação entre os setores, eu não sei como é que eu vou trabalhar dentro da empresa. Vocês estão me entendendo? Estão alcançando o que eu estou querendo dizer? Sim. Sim, professor. Então, eu preciso estabelecer primeiro. Estou entendendo, professor. Bom dia. Bom dia. O que cada um faz. Aí aqui a gente está do lado da gestão, né? O que cada setor faz, o que cada cargo faz. Né? E com isso criar o regimento da empresa, regimento interno, que vai falar sobre as atribuições orgânicos funcionais da empresa. E aí estabelecer o fluxograma, o passo a passo, né? Por exemplo, de correspondência, que é uma coisa simples. A correspondência, como é que ela é distribuída na empresa? A maioria das empresas vai dizer, não, chega lá, fica lá na recepção, mas não tem o fluxo disso aí. O que é que tem lá na capinha da correspondência? Dados. Que dados? Pessoais. Coisa simples. Uma correspondência que chegou na empresa. Qualquer um vê, fica lá por cima, né? A pessoa pega lá na caixa de correio e leva. Nas grandes empresas, não. Isso está bem definido. Isso está bem definido.
né? Isso está bem definido. Mas nas pequenas e médias, não. Então, você vai ter que criar o fluxograma para criar o regimento interno, para criar a estrutura legislativa da empresa. Advogados são contratados e, por não entenderem de gestão, porque na hora que você elabora o regulamento, o regimento e o código de ética separados da empresa, e não como criam as consultorias jurídicas, tudo num canto só, facilita para a pessoa que vai operar. E também, eles separados, não fica uma coisa desorganizada, uma loucura, uma zona. Então, regulamentar as empresas é uma zona. Então, é preciso que se crie documentos separados. E, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo fácil de fazer. É preciso conhecimento do Código Civil, é preciso conhecimento do direito do trabalho, é preciso conhecimento administrativo. Não é qualquer profissional. Ah, copiou e colou e fica aquele arremedo. Por que você está falando isso, professor? Porque dentro do regulamento terá que estar definido o fluxo de tratamento, né? E os indícios da política de tratamento de dados nas empresas. Vocês me entenderam? Aonde eu quero chegar? Então, aqui o que eu estou trazendo para vocês não é só um curso legal. É um curso também de gestão, porque nós precisamos entender de gestão para melhor gerir, para melhor administrar o nosso negócio. E o nosso negócio aqui é o DPO, o Data Protection Officer. As empresas não estão organizadas nesse sentido. Elas não sabem que precisam. E aí entra em jogo uma outra questão, que é você levar a empresa à necessidade que ela tem, que é a divulgação, que é o marketing. Quem está fazendo este curso comigo, ao final, nós nos divulgaremos em forma de consultoria unida para as mais diversas empresas oferecendo o nosso serviço. E aí vem o segundo momento do nosso curso, que é a mentoria. Eu vou lançar vocês no mercado, nós vamos nos lançar no mercado. Certo? Eu vou orientando. O trabalho todo vai ser de vocês, porque não há parte sem dor. A borboleta, aquela história da borboleta. Para ela virar borboleta, ela tem que fazer todo o esboço, a lagarta, né? Para sair do casulo. Se você cortar a falta do esforço dela, as seivas dela, o fluxo dela não vai para a ponta das asas, ela não consegue bater asas e voar e morre. Não existe ganho sem um trabalho definido. Até na academia, eu estou na academia, todo dia eu olho para minha barriga e a barriga não diminui. Eu disse, todo dia eu vou para a academia, né? Pronto. Vai demorar, né? Então, tudo isso é um esforço. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Nós vamos pegar aqui vocês, por exemplo, eu tenho certeza que no universo que nós estamos, esse curso eu estou iniciando para vocês hoje, mas para a turma que está pagando é só na próxima aula, né? E eles terão um outro sistema que eu estarei utilizando, que é o sistema Zoom. Esse pessoal que está pagando são profissionais. Pelas inscrições que eu vi, tem muita gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul,
né? Santa Catarina, que é um pessoal que já está mais avançado que nós aqui no Ceará em relação a essas questões. Por que avançado? Porque lá eles já estão fazendo. Aqui a gente está engateando, como sempre. Porque o empresário daqui só faz quando é o jeito. Mas nós vamos mudar essa mentalidade e trabalhar o marketing do nosso serviço, certo? E aí, se nós conquistarmos esse serviço, nós vamos fazer em conjunto. O que a empresa pagar, ela vai ser dividida entre todos, certo? E com isso, mas fui eu que arranjei, professor. Não era para só eu ganhar? Não, você está no momento de aprendizado. Outra coisa que a gente tem que começar a perceber, é muito melhor você ganhar conjuntamente do que ganhar sozinho, porque tem atividades que você não consegue desenvolver sozinho. Via Márcia entrou agora, né? Pelo que eu vi, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, gente, nós vamos trabalhar. A extensão do curso é essa. Ela tem a base teórica, que a gente vai entremeando com a questão prática. Tem que, Eugênio, suar muito, viu? Nós temos que trabalhar isso. Aí a gente vai trabalhar como é que faz o regulamento, o regimento. Se a gente tiver uma empresa para fazer isso, uma empresa de médio porte, melhor ainda, porque se a gente conseguir conquistar um cliente, para a gente trabalhar em tempo real com esse cliente, e a gente vai aprender a trabalhar com o Google Docs, com aquelas ferramentas que hoje as empresas usam, tá? Porque nós vamos aprender. Por que eu estou escolhendo o curso remoto? Porque a gente vai aprender a trabalhar também coletivamente de modo remoto, porque o mundo todo está trabalhando dessa forma. Ou vocês pensam que as reuniões de empresários em grandes corporações ainda é em volta de uma mesa? Há muito tempo que deixou de ser assim. Né? Eu me reuni com um empresário do Espírito Santo, outro dia, ele dentro do avião dele, se comunicando comigo. E eu lá no âmbito da empresa, em frente ao marketing dele, o diretor administrativo, trabalhando na sala de reuniões. Cada um com seu notebook, trabalhando, e ele dentro do avião, dando as diretrizes do que ele queria. Entenderam? Então, é isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos trabalhar regulamento, regimento e código de ética e o fluxograma da empresa, porque no fluxograma nós vamos também estabelecer como o tratamento de dados será feito. E aí estabelecer política, termo e relatório. Nós vamos ver que 3 coisas são importantes dentro da LGPD: política, termo e relatório. O tempo inteiro, política, termo e relatório. Você não pode esquecer isso aqui. Cada coisa que você for fazer tem que estar na política. Tem que ter um termo, no final tem que ter um relatório, tem que ter documentos. Esses documentos podem ser assinados digitalmente? Sim, professor. Esses documentos podem ser assinados digitalmente, professor? Sim. Então, as empresas também têm que se adequar aos tempos modernos da assinatura digital. Não é? Você faz isso por um aplicativo. Você faz isso através de um e-mail. O e-mail já está aí, o aplicativo já está aí. Professor, mas aí a empresa não vai querer gastar com a criação do aplicativo. Tem a fábrica do aplicativo, eu acho que o nome é esse. Fábrica do aplicativo. Você faz de graça. Um aplicativo simples. Depende da sua engenhosidade. Tá? E aí, vocês vão apresentar a consultoria como DPO para as empresas, um consultor externo. Por baixo, vocês fazendo, apresentando a consultoria para vocês, vocês conseguem ter 10 clientes mês, mais do que isso não dá para acompanhar.
a não ser que você invista em automação, e aí a automação é a criação de sistemas e a utilização de uma inteligência artificial, vocês não conseguirão abarcar com critério, com perfeição e esmero, mais do que 10. Vamos dizer que vocês cobrem 2 mil. Vocês terão um salário de 20 mil. Um salário bom, em termos de Brasil. Mas se você pega grandes empresas e cobra 10 mil por mês da empresa, você terá quanto? Se você trabalha com 10, você terá 100 mil. Você pode trabalhar com empresas do Brasil todinho, porque o seu trabalho é remoto. Você não precisa estar dentro da empresa. Entenderam? Vocês veem aí no slide de vocês, para a gente ir finalizando, já partindo para a finalização dessa aula. Então, se preparem para arregaçar as mangas. Outra coisa que eu vou dar informação para vocês. Dos que começam, poucos terminam. Porque acha que é trabalhoso. Então, se você é um desses, abandone agora. Se você não quer vencer, se você não quer conquistar, se você não quer crescer e nem ganhar dinheiro, abandone agora. Esse conhecimento de nada se virá para você. Esse é o alerta que eu dou. Certo? O meu primeiro curso de compliance terminaram 2 pessoas. 2. Somente. Essas 2 hoje trabalham numa grande empresa em São Paulo. Não sei o salário, porque quando elas foram, elas não disseram. Só mandaram uma comunicação de agradecimento. Eu fiquei muito feliz. Certo? Mas saíram daqui. Ah, minto, 2 não, 3, porque uma foi para Brasília. A outra foi para Brasília. Certo? Tem uma em Brasília e 2 em São Paulo. 3 meninas. Tá? Muito bem. Voltando aqui para explicado isso, voltamos aqui para a LGPD. Né? Vocês veem aí no slide, né? A política de não discriminação. Você hoje vai num bar, vamos pegar aí o Tereza e Jorge, né? Vamos pegar o Tereza e Jorge, do carnaval aí, que tá tocando lá samba e tal, ali na João Cordeiro, perto do... Que hotel é aquele? Hotel... Sei lá que hotel é aquele, não sei. Eu sei que é perto do Sebrae, pronto. Você vai ver lá a plaquinha, né? Que não poderá haver discriminação das pessoas e tal, 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 tal. A LGPD também, da mesma forma. Você vai coletar dados de informações sensíveis sobre as pessoas. Né? Vamos supor que você é uma empresa formada por muçulmanos. E você descobre que tem judeus trabalhando para você, e vice-versa. Você é uma pessoa de formação, digamos assim, tradicional, e aí descobre que tem uma pessoa transgênero trabalhando para você. Então, esses dados que você vai obter, você não pode discriminar os seus titulares. Né? Um HIV, por exemplo. Ele não pode ser, inclusive é simulado, né, é uma orientação jurisprudencial pelo TST. Você não pode demitir um funcionário porque descobriu que ele é HIV.
tá? A questão da prevenção, os dados, eles devem ser protegidos de forma preventiva, para evitar problemas futuros. E aí vem os 3 Is da atividade do Compliance Officer aqui dentro do DPO. A responsabilidade aí é objetiva e subjetiva. Objetiva é porque a empresa responde objetivamente pelos problemas causados ao titular dos dados pessoais sensíveis ou anonimizados. A questão da transparência, porque quando for solicitadas as informações, elas têm que ser claras, têm que ser objetivas, têm que ser transparentes, têm que ser entendíveis. A acessibilidade, a questão do acesso, o titular do lado de dados, ele tem direito a saber, de forma gratuita, quais são os dados coletados pela empresa. A empresa deve disponibilizar o acesso a esses dados. Hoje, com a LGPD, a empresa está convidada a só exigir aqueles dados que ela precisa. Por exemplo, a empresa precisa saber qual é a tua opção sexual para te contratar? Qualquer nível de atividade que vocês imaginem. Precisa? Não. Não precisa. A empresa precisa dos teus dados genéticos para te contratar? Não. A empresa precisa saber a tua origem étnico-racial para te contratar? Não. Então, para que ela quer esses dados? Então, a empresa não precisa coletar dados inúteis para ela. Ela só deve coletar os dados essenciais. Diga, Mas, Priscila. professor, eu trabalho na questão de departamento pessoal, né? E diariamente eu me vejo com essas informações, né? Que a gente tem que pegar, todas as informações para a gente fazer a admissão da pessoa. Alguns dados o governo ainda não, como é que se diz? Fez alterações no E-Social. Então, alguns tipos de informação ainda vai, pois tipo, a questão se a pessoa é parda, se é negra, se é branca, isso ainda é exigido pelo E-Social para a gente fazer o envio, certo? Então, e no E-Gov também. Então, certo tipo de coisas, por mais que a empresa tente fazer essa questão dessa segurança, de pedir essas documentações, o próprio governo ainda não se adaptou para poder as empresas se comportarem como tal, entendeu? A gente acaba tendo que ter a necessidade de realmente pegar essas informações do funcionário para poder fazer a integração da pessoa na empresa, de fazer a própria admissão dela. Então, às vezes, a gente se fica um pouco de mão atadas porque o próprio governo ainda não se adaptou com isso. E o governo precisa desses dados por conta das políticas públicas, das ações afirmativas e da estatística, para ele saber se essas ações afirmativas, que corrigem as distorções, né, as desigualdades, por isso a política de cota dos afrodescendentes, por isso a política de cotas dos alunos de escola pública, né? É que as ações afirmativas elas só duram enquanto houver distinções, né? Por exemplo, nós já convivemos com a realidade e você tem que aceitar. Ah, professor, eu sou machista, eu sou patriarcal, eu sou misógino, eu sou sexista. É um direito seu, mas o respeito às pessoas de identidade transgênera está aí. É uma coisa que não tem volta, né? É uma conquista que foi alçada a políticas públicas, as ações afirmativas. Então, você tem que respeitar e tem que seguir, inclusive, as normas, sob pena de sofrer sanções. Entendeu? A mesma questão, a discriminação em relação à origem étnico-racial. Tá? A origem econômico-social também. Né? Vocês veem que, após as eleições, muito preconceito em relação ao nordestino. Né? Sempre teve, gente, sempre teve. Tanto é que o nordestino recebeu o apelido de cabeça chata, e hoje todo mundo chama o nordestino de cabeça chata e não sabe sequer a origem. Vocês sabem de onde vem a origem de um nordestino ser chamado de cabeça chata?
Alguém sabe aí? Não. Eu não. Mas eu chamo. Da época do Império. Porque os soldados nordestinos utilizavam o barrete, que era o chapéu militar, menor e achatado. E aí os soldados do Nordeste, que atuavam no Nordeste, eram chamados de cabeças chatas. Não tem nada a ver com a compleição do crânio. Até porque a compleição do crânio do nordestino é mesencéfalo. E aí as pessoas perpetuam essas expressões sem saber a origem. Então, por isso que a empresa só deve coletar os dados essenciais. Eu acho que foi a Priscila falou que ela trabalha em departamento pessoal e realmente ela precisa para o E-Social, e o eGov também coleta isso aí, porque o governo precisa, por causa das políticas públicas e das ações afirmativas. Certo? A adequação, né, para a finalidade, dos dados coletados para a finalidade, e simplesmente a finalidade que nós estamos vendo aí. E aí, gente, encaminhando aí para os nossos minutos finais da nossa Masterclass de hoje, nós temos que ver o papel também do DPO no setor público. Veja bem que ele não só atua na empresa privada, ele atua também no setor público. E ele exerce um papel especial no setor público, certo? Não esqueçam que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela indica, né? Ela diz que o DPO é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador, portanto, ele é o encarregado, para atuar como canal de comunicação com quem? Com o controlador, entre o controlador, né? Os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E embora o artigo 41 da LGPD, ele trate apenas das obrigações, da obrigatoriedade, digamos assim, pelos órgãos públicos indicarem o DPO também quando forem operadores, a lei é mais rigorosa em relação aos órgãos públicos. Certo? Então, o DPO no setor público, ele exerce, além dos papéis convencionais, ele exerce um papel distinto relacionado à função pública, né? E do papel originado do DPO na legislação. A formação do DPO. Como é que fica a formação do DPO? Eu penso que futuramente, talvez, se venha a exigir uma certificação, ou pelo menos uma habilitação, um curso qualquer, para que o DPO exerça o seu mistério, né? Porque ele tem funções analíticas e tem funções comunicativas para desempenhar. Então, ele é um cargo que demanda múltiplas habilidades. É como o Compliance Officer. O que é que vocês estão notando? Cada vez mais, né, o mercado tem exigido pessoas com múltiplas habilidades. Nós saímos daquele pensamento cartesiano que dividia em especialidades. O médico da família hoje, por exemplo, ele tem que ter multifacetadas habilidades. Múltiplas habilidades. Né? E assim o DPO, e assim o Compliance Officer. Então, esses profissionais que têm uma visão maior estão cada vez mais sendo demandados no mercado. Então, ele deve conhecer profundamente, vamos lá, se vocês quiserem aí anotar, as atividades do negócio. Portanto, ele tem
que ter conhecimentos de ferramentas de gestão e de gestão. Ele tem que conhecer a legislação de proteção de dados pessoais e acompanhar diuturnamente a regulamentação do ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a questão da segurança de informação, né, para adoção das medidas de segurança técnicas que ele vai adotar, além das administrativas. Então, ele foge totalmente das grades curriculares, né, e exige que os advogados de formação clássica aprendam sobre negócios e tecnologia. E as nossas faculdades ainda não estão preparadas para isso, não acompanharam essa mudança. A maioria das instituições de ensino superior ainda não perceberam que a evolução das tecnologias de comunicação e informação estão à porta. Algumas lançam apenas uma disciplina, direito digital, mas não basta isso, né? Não basta isso. Então, é preciso que os gestores também aprendam sobre a legislação e sobre a segurança de informação. Certo? Então, né, nesse sentido, que nesse final de aula, eu vou lançar para quem quiser participar do meu grupo de estudos em precedentes e inteligência artificial. Foi o nome que eu... Não, perdão. Precedentes e direito digital, com foco também na inteligência artificial. Ainda tem gente querendo entrar, né? E o que eu estava falando, hein, gente? Sobre o grupo de estudos. Pronto, então a gente vai fazer esse grupo de estudos. O grupo de estudo ele reúne uma vez por mês, sempre à noite, provavelmente 18 ou 19 horas. A gente vai ver qual é o melhor horário para todo mundo, ou um outro dia, né, que dê para todo mundo. E eu dou uns textos, vocês levam os textos, grupo de estudo, textos, leem, e aí todo encontro se elege aquelas pessoas que vão apresentar aqueles textos, nós vamos discutir aqueles textos. Precedente é porque está ligado às decisões da Suprema Corte, do Superior Tribunal, né? E a gente sabe que as mudanças, né, no entendimento jurídico partem de lá, e a gente, como profissionais do direito, nós temos que conhecer. Nós temos, na verdade, nós temos a obrigação de conhecer. Então, está lançado esse grupo de estudo, quem quiser participar, tá? Futuramente ele será transformado em grupo de pesquisa. Você vai mandar o link, o WhatsApp, como é? Depois eu vou lançar o link. A reunião dele também aqui pelo Teams, né? A gente é uma vez por mês somente que o grupo se reúne. E aí eu vou direcionando vocês através dos textos. E aí, como eu estou antenado com isso, como eu estou no grupo de pesquisa a nível nacional, então eu já lanço mão aqui de vocês que o nosso objetivo final nesse grupo de estudos é produzir um livro ou uma revista, o que ficar melhor, sobre precedentes e direito digital. Eu espero que ao longo de 6 meses, até o final do ano, nós estejamos lançando essa revista e esse livro sobre direito digital. Então, as pessoas que comparecerem, eu incentivarei que a gente comece a produzir em conjunto um artigo jurídico, né? A gente vai publicando
e posteriormente a gente lança dentro do nosso livro, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Saiu alguém, que eu não sei quem foi. Acho que desistiu. Muito bem. Nós somos 31, hoje nós estamos em 10. Gostaria de parabenizar vocês que estão aqui. No carnaval, isso significa vontade de vencer, e vontade de crescer e vontade de aprender. É esse compromisso que eu espero de vocês, porque esse conhecimento eu estou transmitindo de graça, mas lá fora eu recebo por ele, tá? Eu já encerrei um curso quando eu vi que não havia comprometimento da turma, né? Então, eu não espero que isso tenha validade para vocês, porque eu tenho certeza que vai ter, né? Para aquele que estiver antenado com o futuro, vai ter. Então, aqui a gente vai estudar a formação do DPO, né? O que é que ele vai atuar, o que ele vai fazer, como ele deve fazer e vamos fazer. Certo? Dentro do nosso curso, a gente vai tirar uma tarde para estudarmos o network e o marketing em mídias, para que a gente possa estar fazendo isso. Na Casa de Ferreira Espeto de Pau eu ensino, mas eu não faço. Entendeu? Não faço até porque não tem interesse, né? Mas assim, eu vou mostrar como se faz. Aliás, também não tenho tempo, né? Infelizmente. É uma área que eu gosto. Mas nós vamos estudar isso também para que vocês possam se lançar como futuros profissionais no mercado. Tá? Aqui eu encerro a programação. Parabéns a todos vocês que estiveram comigo aqui. Espero que seja o que vocês estavam achando que era. Cadê o negócio para parar a gravação? Aqui. É porque mudou a aba.